Gente, vamos falar de um tema importante também. Vocês já observaram que nós vivemos em um mundo onde a vulnerabilidade se manifesta de muitos jeitos, múltiplas camadas, desde os desafios imediatos e aparentemente insolúveis que batem à nossa porta, até as novas formas de fragilidade que emergem com as redes sociais, as tecnologias e a pluralidade do nosso tempo. Mas é na busca pelo bem comum que encontramos força para transformar essa vulnerabilidade em superação, crescimento. Para a gente aprofundar essa reflexão, vamos receber de forma online o escritor René Dentz, que é muito bem-vindo aqui no nosso programa. Bom dia! E eu começo perguntando o que é que te motivou a escrever sobre essa vulnerabilidade humana? Bom dia, padre. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores da TV Aparecida. É um prazer enorme estar aqui com vocês, mais uma vez, dando essa entrevista. Já tive a graça de estar aí presencialmente nesse programa, sendo entrevistado pela Dani, e agora novamente. Bom, padre, o grande motivo desse livro foi a experiência que eu tive como psicanalista, Eu escuto pessoas no consultório, a intervenção terapêutica há mais ou menos 16, 17 anos. E eu fui vendo como que as pessoas têm tido dificuldade com as suas questões, Questões psicológicas, sobretudo porque elas não aceitam muito as suas fraquezas, seus não ditos, suas vulnerabilidades. Então, eu tentei compilar, analisar várias vulnerabilidades dos últimos tempos que eu venho escutando e vendo quais são os motivos que levam pessoas a caírem e não aceitarem a sua queda e como poderíamos ajudar nesse sentido. Eu creio muito que se nós entendermos como que o nosso inconsciente, as nossas vulnerabilidades, elas nos afetam, nós podemos sim aceitar e daí buscar uma solução, uma melhora. E a vulnerabilidade pode bater a porta de todos nós, independente, leigos, homens, mulheres, clero, todos nós estamos aí suscetíveis às questões inconscientes, psicológicas, Mas podemos ter esperança e podemos superá-las. As vulnerabilidades, elas precisam ser entendidas e escutadas. Exatamente, eu ia dizer isso, De repente alguém em casa está ouvindo, vulnerabilidade, nossa, o que quer dizer isso? É importante dizer que todos nós somos pessoas vulneráveis. Agora, entender, conhecer, superar, e como é que a gente pode enxergar de forma positiva essa questão da vulnerabilidade? Eu gostaria de saber quais seriam os principais tipos assim que você citaria para nós. Sim, então, hoje a gente tem vulnerabilidades que batem a nossa porta muito por causa da exposição enorme da nossa mente às redes sociais, Eu vejo muito isso, as pessoas se comparando muito. Nós estamos numa época em que nós sabemos de tudo, de todos, o tempo todo. E isso afeta, Porque há muita comparação, há muito engano, auto-engano. Nós achamos que o nosso desejo, que é uma coisa lá da infância, inconsciente, que nos define mais ou menos quem somos nós, é o do outro, que nós acabamos de ver nas redes sociais. E isso tira o que eu considero, assim, costumo dizer que é uma das coisas mais belas do ser humano, Que é a sua singularidade. Ou seja, nunca existiram dois seres humanos iguais, mas parece que nós temos esquecido muito isso, achando que o nosso desejo é do outro. E aí nós caímos numa falta de liberdade, inautenticidade. As nossas vulnerabilidades, elas nos indicam quem somos nós, as nossas singularidades. Por exemplo, quando nós assistimos um filme ou escutamos gente mobília muito bonita e muito profunda que nos afeta no sentido de provocar um choro, por exemplo, uma emoção. Ora, muitas vezes provocou em nós, não no outro. Mas por que provocou em nós? Muitas vezes porque resgatou conteúdos do passado que estavam guardados, inconscientes. Nós achamos que esses conteúdos são ruins e que devem ficar guardados, mas não, ledo engano. Eles dizem sim quem somos nós, quais são os nossos caminhos e quais são as características, fatores que nós temos que estar mais atentos e escutar em nós mesmos.
Então, quando a vulnerabilidade bate a porta, é importante que vem junto uma dica da nossa singularidade, de quem somos nós. Hoje, essa questão das redes sociais afeta muito, mas nós temos diversas vulnerabilidades que estão ligadas ao nosso inconsciente. Nós não conseguimos controlar tudo que pensamos e não conseguimos controlar toda a nossa vida. Tem elementos do passado que nos afetam. E é importante que seja dito, não é falta de fé, não é falta de religiosidade, espiritualidade. É muito uma questão inconsciente que deve ser escutada, deve ser entendida. Então, casos de depressão, eles são muito comuns hoje, mas devem ser entendidos sem culpa, sem afetações maiores, e sim bem escutados, bem tratados, porque aí nós podemos nos entender a partir dali. Você falou, Renê, desse aspecto da fé, da espiritualidade. Como é que a religião pode ajudar nesses casos e na sua experiência como profissional, como psicanalista? Que sugestões você dá para as pessoas e você confirma essa pesquisa e o estudo da importância da religião na superação destas circunstâncias? Olha, a religião é fundamental, ela nos abre um novo horizonte de mundo, né? Ela nos tira, padre, do que hoje eu acho um dos grandes problemas do nosso século, e o Papa Francisco, inclusive, insiste muito nessa fala, né? O narcisismo. Nós estamos sendo muito narcisistas, egoístas, olhando sempre para o nosso umbigo, para o nosso eu. E a religião, no seu espírito fraterno, ela faz que olhemos o outro e os outros, né? Algo para além de nós mesmos, o infinito que está em nós e que está para além de nós, que é Deus. Então, nesse sentido, a religião, ela permite que a gente olhe um pouco a mais, ou muito mais além de nós mesmos. Muitos dos nossos problemas estão, sim, ligados a um fechamento. A pessoa, ela não vê outros lados da existência. Um luto, por exemplo, muitas vezes ele não consegue ser enrolado, desenvolvido, porque o luto tem fases, né? Porque nós estamos muito presos ao que nós perdemos. Perdas acontecem na vida, né? Nós perdemos pessoas, perdemos animais, perdemos amigos, perdemos pais, mães, perdemos relacionamentos, mas é preciso entender que a nossa grande relação é a relação com o infinito, com Deus. E aí, quando nós entendemos isso, nós descentramos nós mesmos, né? Nós tiramos o foco do nosso eu e não somos mais narcisistas. Então aí nós somos seres de alteridade voltados para o outro, e o grande outro é Deus. Então, nesse sentido, eu vejo que a religião é fundamental. Eu, particularmente, sou professor da PUC Minas, eu atuo na teologia, na filosofia, eu faço um diálogo muito grande, muito intenso com a psicanálise, e acho, sim, que as questões psicológicas, elas devem ser entendidas nas nossas paróquias, entre os agentes pastorais, para que as pessoas entendam melhor e até sirvam melhor e cuidem melhor dos outros. É muito importante isso. Professor, para a gente ir encerrando essa conversa muito boa, essa preocupação, esses aspectos assim tão positivos que você fala para nós, que vai melhorar a nossa vida, o nosso bem comum, que desafios maiores assim você sente hoje em dia, quando você está lá dando aula, você está explicando para uma pessoa, qual é o principal desafio que você vê? Olha, meu Deus, isso ainda não está sendo entendido. Que exemplo você poderia dar para a gente? Olha, eu acho que o principal desafio é que as pessoas têm, muitas vezes, infelizmente, perdido a esperança. Elas estão se apegando a compulsões, a atos repetitivos, e elas acabam caindo num ciclo que é muito perverso, né? Elas precisam sempre estar alimentadas de experiências novas, de elementos, assim, compulsões alimentares, compulsões por consumo, por exemplo, como vocês acabaram de abordar no programa, e aí não tem fim. Só que nesse momento gera-se muita ansiedade, e ansiedade num ciclo assim, contínuo gera depressão, e as pessoas caem, perdem a esperança. Então é importante que cada vez mais nós entendamos as nossas vulnerabilidades. Quem somos nós não vai ser respondido quando você diz assim, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou professor em tal instituição, eu sou psicanalista e em outra.
Não. Na verdade, quem somos nós vai ser respondido naqueles momentos que não controlamos, naqueles momentos de emoção, de afetos, de choro, por exemplo, de não ditos. Escutar o inconsciente é muito importante. E as pessoas têm realmente perdido isso, querendo respostas muito imediatas. A gente precisa entender, padre e nossos queridos telespectadores, que ninguém vai ser feliz lendo um livro, Como Ser Feliz em 10 Dias. O meu livro Vulnerabilidade, publicado pela editora Ideias e Letras, eu proponho ajudar no sentido de dar exemplos, de mostrar casos clínicos, mas o que eu tenho como intenção é que as pessoas leiam e utilizem aquelas experiências para a sua experiência, para a sua vida singular, e não imitem aqueles casos. Eu acho que isso que é o principal. Nós precisamos entender que nós somos únicos, e aí está o infinito em nós, o divino em nós, que nos liga a Deus, ao Criador. Isso que é mais importante. Então, é fundamental que não esqueçamos disso. Porque nós somos peregrinos da esperança. Muito obrigado, viu, Renê? Que essa luz divina, que a proteção da Mãe continue orientando você. Daqui da nossa editora Ideias e Letras, eu tenho certeza que é um assunto interessantíssimo, importantíssimo, e a gente agradece a sua presença e colaboração mais uma vez, viu, meu querido? Gratidão, eu que agradeço muito e amém a todos. E um bom dia e um bom fim de semana a todos. Muito obrigado, um bom dia.